Meus amigos, nunca está tão ruim que não possa piorar. E essa seleção de Dorival Júnior, né? Mais uma derrota do Brasil. Paraguai 1, Brasil 0, vexame, vergonha, todo tipo de adjetivo que você quiser colocar aí cabe a essa seleção de Dorival Júnior. A gente vai fazer uma análise aqui. Eu separei alguns pontos sobre mais esse vexame da seleção brasileira sob o comando do treinador Dorival Júnior. Na minha opinião, o maior problema é de treinador. O maior problema é coletivo. Dorival Júnior teve tempo, trabalhou na Copa América mais de um mês, teve agora 8 dias de treinamento, desde que os jogadores se apresentaram. Na segunda-feira fez 8 dias. Então, rapaziada, são 8 dias de treinamento e o Brasil não tem padrão tático. O Brasil não tem tática. É a função Bumba Meu Boi. É o jogo coletivo de Bumba Meu Boi. É um zagueiro que joga de lateral e quando joga de lateral parece jogar de zagueiro, que é o Danilo. Uma partida ridícula, horrível do Danilo, mas a gente tem que falar dos grandes nomes também. Do Vinícius Júnior, rapaziada. Já já a gente chega em Vinícius. Mas realmente foi um Brasil que começou com apenas uma mudança, não é? O Endrick no ataque. E um Endrick que não gosta de absolutamente nada de confiança do treinador Dorival Júnior. Dorival tirou ele no intervalo do primeiro tempo. Tá certo. O Endrick não estava bem, mas Vinícius Júnior também não. E fica todo o jogo, joga os 90 minutos. Tentou ali uma jogada no primeiro tempo, que foi um grande passe do Endrick. A jogada foi de Endrick. O Endrick deu o passe para dentro da grande área. Ele matou de coxa. Depois o lateral da seleção do Paraguai fez uma jogada bizonha. Ele deu o passe para trás. O Guilherme Arana perdeu o gol. O Júnior Alonso tirou a bola em cima da linha. E só do Brasil no primeiro tempo. Só o Paraguai fez o gol de fora da grande área numa falha do Gabriel Magalhães. Uma dupla de zaga batendo cabeça. Meu Deus do céu. Marquinhos e Gabriel Magalhães. No final do jogo, o Marquinhos deu uma entrevista, né, falando do desentrosamento, que é uma seleção nova. Meu Deus do céu. O Gustavo Alfaro, o treinador do Paraguai, estreou nessa data FIFA. Estreou e conseguiu um ponto contra o Uruguai fora de casa e a vitória em cima do Brasil no pior Paraguai de todos os tempos. Essa não é a minha opinião, não. É a opinião da imprensa paraguaia. É o pior Paraguai de todos os tempos. Veja só, o Paraguai não vencia há 3 jogos, tinha o pior ataque das eliminatórias com apenas um gol marcado e o Brasil não perdia do Paraguai há 16 anos, em 2008, quando o Paraguai ganhou da seleção de Dunga o 2-0 com gols de Roque Santa Cruz e Salvador Cabanhas. Então, meus amigos, parabéns aos envolvidos, né? Pelo visto, a rotina de vexames da seleção não parece ter fim. Desde o fim da Copa de 2022 é isso. Derrota para Marrocos e Senegal, 3 derrotas seguidas nas eliminatórias, 4 jogos sem vencer, venceu. A gente achou um gol, né, contra a seleção do Equador e uma fraca participação na Copa América. Vai ser sofrimento, rapaziada, até o fim. Mas vamos falar de Dorival Júnior? Já já eu falo da seleção do Paraguai. Dorival Júnior vive no mundo que já passou. O exemplo que eu dou aqui é que não só ele, viu? Não só ele, mas os treinadores brasileiros emulam, jogam daquela mesma forma que Guardiola jogava com o Barcelona. Já faz 12 anos que Guardiola saiu do Barcelona e já era uma equipe que dava sinais de desgaste, não é? A equipe de Guardiola do Barcelona. Então, meus amigos, é aquele jogo posicional. 2 pontas abertos, um falso centroavante, 3 jogadores no meio de campo, 4 jogadores na linha de defesa. E os jogadores encaixotados nas pontas. Hoje o Guardiola nem joga assim, mas não. É um jogo de força, de velocidade, né? O jogo do Manchester City. Tem alguns jogadores muito técnicos ali na frente que realmente cadenciam um pouco mais o jogo, mas são 2 ou 3. Bernardo Silva é um cara que cadencia. E ele tinha aquela equipe por conta da característica dos jogadores de Xavi, de Iniesta, de Messi, de Davi Villa. Então ele tinha a característica daqueles jogadores. O Daniel Alves, que era um cara que apoiava muito nas laterais. O Juan Alba do outro lado. O Brasil não tem isso. O Brasil não tem esse tipo de jogador para fazer sempre esse jogo. Tite é assim, com esse jogo posicional. Dorival Júnior é assim.
Fábio Carille no Santos é assim. Pode colocar os nomes de treinadores que vocês quiserem nos comentários que jogam tudo do mesmo jeito. Vivem no mundo do futebol antigo, há 12 anos atrás, de um Barcelona que não existe mais. E só era Barcelona porque tinha aqueles jogadores técnicos que poderiam fazer aquilo. O Brasil tem jogador, mas não tem esquema tático, não tem coletivo, ficam os jogadores encaixotados. Aí o Brasil melhorou um pouco no segundo tempo com a entrada de Luiz Henrique, que foi um cara mais profundo nas pontas, mas são laterais que não passam. O Guilherme Arana até deu uma melhoradinha no segundo tempo, ele vai e tira. O Guilherme Arana retirou o jogador na lateral esquerda. O João Pedro conseguiu fazer uma boa jogada. O Rodrigo, que não foi bem na partida, mas é um cara que pelo menos busca o jogo, ele se mexe, saiu lá da ponta direita, onde ele estava encaixotado. Luiz Henrique foi quem ficou lá. Veio para o meio, veio buscar a bola na esquerda, veio buscar a bola na intermediária, tentou, perdeu um gol, né, depois de uma boa jogada na entrada da grande área, mas é muito pouco. É muito pouco. E o Vinícius Júnior é um jogador que não tem as características de Neymar. Não tem. Neymar até peca pelo excesso, né, de tentar resolver sozinho, mas é um cara que chama a responsabilidade. O Vinícius Júnior não é. Vinícius Júnior não é. Conseguiu fazer uma jogada de responsabilidade quando ele pegou uma bola na ponta, driblou um, driblou dois. O Gatito Fernandes fez uma grande defesa, ele chapou de fora da grande área e só. Mas ficou encaixotado na marcação. Não há aproximação também dos jogadores do meio de campo do Brasil para também auxiliar ele, e ele não consegue resolver sozinho. Realmente, a gente estava mal acostumado com o Neymar, porque o jogo que Neymar fazia na seleção também mascarava um mau trabalho dos treinadores brasileiros. Rapaziada, ontem a gente perdeu para 5 jogadores que jogam na Liga Brasileira. Gatito Fernandes, o goleiro reserva do Botafogo. Júnior Alonso, que não é titular absoluto do Atlético Mineiro, estava jogando nem de zagueiro, estava jogando de lateral esquerdo. Foi ele que fez a jogada do gol da seleção do Paraguai. Foi ele que deu o cruzamento do Gabriel Magalhães, rebateu errado. O Diego Gomes, que joga na Major League Soccer, fez o gol de fora da grande área. O Pita, o atacante Pita, do Cuiabá, dando trabalho pro Brasil, rapaz. Vija Sante, o volante do Grêmio, bom jogador, mas não é Bruno Guimarães, não tem o nome de Bruno Guimarães, não tem o nome de outros jogadores da seleção brasileira. E o Bobadilha, que é reserva do São Paulo, tá jogando como titular porque Pablo Maia e Alisson estão machucados. A verdade é essa. 5 jogadores. Agora qual é a diferença? Vibração, transpiração, aplicação, alma e entrega. Os jogadores do Paraguai se entregaram em campo. E o Brasil, no final do jogo, levou olé. Olé da torcida do Paraguai. O Paraguai ficou tocando 2 minutos, entre o minuto 41 e o minuto 43. 2 minutos o Paraguai ficou tocando bola e botou o Brasil na roda. O Brasil gritando olé. E é aquela jogada. Jogadores brasileiros pegam na posse de bola, voltam para a defesa. Ficam tocando bola no campo de defesa. Foi 70% de posse de bola. A maioria delas, pode colocar 60% aí, absolutamente, no campo de defesa do Brasil. Então, meus amigos, mas a CBF é uma bagunça. Sempre foi. Mas o problema é o trabalho de campo. Os jogadores brasileiros parecem que são imaturos. O Lucas Paquetá fez uma partida ridícula, horrível. Bruno Guimarães foi substituído no intervalo, não acertava um passe. O André, que foi o melhor jogador do Brasil contra a seleção do Equador, ficou encaixotado na marcação forte, cerrada dos jogadores do Paraguai. E outra, viu? Eu nunca vi uma seleção sul-americana fazer isso. E o treinador Gustavo Alfaro, em apenas o seu segundo jogo do Paraguai, fez. Ele tirou 2 volantes, ele tirou Bobadilha e Diego Gomes e colocou 2 atacantes. O Rubens Souza e abriu na ponta direita o Alex Arce. Então ele tirou 2 volantes e botou 2 atacantes. Eu disse, ele quer golear o Brasil. Ele vai pra cima, ele tá vendo que o Brasil não tá produzindo nada? Mostra coragem. Qualquer treinador que pega o Brasil hoje mostra coragem. Aí agora na data FIFA, em outubro, o Brasil tem Chile fora de casa e o Peru nas eliminatórias dentro de casa. Os 2 últimos colocados das eliminatórias, já que o Brasil agora está na 5ª colocação, empatado com a Venezuela em pontos, com 10 pontos. Só ganha da Venezuela essa posição porque a Venezuela tem um jogo, um saldo de gol a menos, -1 de saldo, e o Brasil tem 1 de saldo. E o Equador
passa à frente do Brasil com o BK7 que chegou agora e o Equador na frente do Brasil ainda perdeu pontos, viu? Por conta de escalação irregular de jogador nessas eliminatórias, o Equador entrou com pontuação negativa e já está à frente do Brasil. Então, rapaziada, na minha opinião, é uma seleção previsível, é uma seleção que vive de lampejos e foi um dos piores jogos que eu vi da seleção brasileira na minha vida. Eu queria saber a opinião de vocês, estou ansioso para ver a opinião de vocês. O que é que vocês acham desse trabalho da seleção brasileira? Outra coisa, o Vinícius Júnior transforma todo mundo ali que marca nele no Kyle Walker e no Carvajal. Viram os melhores laterais direitos do mundo, alas direitos. Foi o Félix Torres na partida contra o Equador, que anulou o Vinícius Júnior. E ontem foi o Cáceres, o Juan Cáceres, o lateral direito do Paraguai. Colocou o Vinícius Júnior no bolso. No final do jogo, ele olhava para Vinícius Júnior, olhava dentro dos olhos e o jogador do Brasil ficava intimidado. Que coisa, hein, rapaziada? Vinícius Júnior intimidado. Então, é torcer um novo comandante. Para mim, a seleção brasileira é muito. Eu tenho todo o respeito por Dorival Júnior. Respeito demais o Dorival. Mas ele não é esse treinador para a seleção brasileira. É um cara educado, é um cara polido, é um cara solícito, não é? Atende todo mundo da imprensa, dá entrevistas a todos. Mas prometer que o Brasil vai para uma final de Copa do Mundo jogando uma bolinha dessa, não dá, Dorival Júnior. E aí, rapaziada, o que é que vocês acharam desse show de horrores da seleção brasileira? Não se esqueçam aqui de se inscrever no nosso canal, no Solta a Voz Tiba, botão vermelho de inscrever-se, deixa teu like, é muito importante para os nossos canais, rapaziada. E olhe, é capaz do Brasil até ficar de fora da Copa do Mundo. Com essa bolinha, não dá.